Imagine por um instante que a história da vida na Terra não começou exatamente na Terra. Imagine que bilhões de anos atrás, quando nosso planeta ainda era jovem, violento, coberto por vulcões, bombardeado por asteroides e com oceanos recém-formados, algo caiu do céu. Não apenas uma pedra, não apenas poeira cósmica, mas talvez uma semente química, uma molécula essencial ou até um micro-organismo adormecido, protegido dentro de um fragmento de rocha que viajou pelo espaço durante milhões de anos. Parece ficção científica, mas essa é uma das hipóteses mais provocadoras da astrobiologia: a panspermia. A ideia de que a vida, ou pelo menos os ingredientes básicos da vida, pode ter vindo do espaço, transportada por meteoritos, asteroides, cometas ou poeira interplanetária. E a pergunta que este vídeo vai explorar é simples, mas profundamente desconfortável. E se nós não formos exatamente filhos da Terra, mas descendentes de algo que chegou de fora? A primeira coisa que precisamos esclarecer é que a panspermia não diz necessariamente que alienígenas inteligentes plantaram vida na Terra. Essa é uma versão mais especulativa, chamada às vezes de panspermia dirigida. A ideia mais discutida cientificamente é mais simples e mais inquietante. Moléculas orgânicas, blocos químicos essenciais ou até formas microscópicas de vida poderiam viajar entre mundos. Um impacto em Marte, por exemplo, poderia lançar fragmentos de rocha ao espaço. Alguns desses fragmentos poderiam vagar pelo sistema solar e, depois de muito tempo, cair na Terra como meteoritos. Se dentro deles houvesse moléculas orgânicas ou micro-organismos protegidos, a Terra jovem poderia ter recebido material biológico ou pré-biológico de outro lugar. A própria NASA reconhece em sua estratégia de astrobiologia que cometas e meteoritos carbonáceos entregam moléculas orgânicas a planetas, e que esse material pode ter contribuído para o inventário químico necessário à vida. Mas aqui vem o primeiro gancho. Mesmo que a vida não tenha chegado pronta, e se a Terra recebeu do espaço as peças mais importantes do quebra-cabeça? Aminoácidos, bases nitrogenadas, compostos orgânicos complexos. Não estamos falando de magia. Estamos falando de química cósmica. Meteoritos famosos, como o meteorito de Murchison, já mostraram que rochas espaciais podem carregar uma variedade enorme de moléculas orgânicas. Mais recentemente, amostras do asteroide Bennu, trazidas pela missão OSIRIS-REx, indicaram que blocos químicos associados à vida podem ser mais comuns no universo do que imaginávamos, incluindo vários aminoácidos relevantes para a biologia terrestre. Isso não prova que a vida veio pronta do espaço, mas muda completamente o tom da pergunta. A questão deixa de ser: será que o espaço é estéril? E passa a ser: quanta química da vida está espalhada por aí? Para entender por que essa hipótese é tão fascinante, precisamos voltar ao início da Terra. Nosso planeta se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Durante muito tempo, ele foi um lugar extremamente hostil. Impactos constantes, calor intenso, atividade vulcânica, atmosfera diferente da atual. E mesmo assim, em algum momento relativamente cedo na história geológica, surgiram os primeiros sinais de vida. Esse detalhe intriga cientistas há décadas. Como a vida apareceu tão cedo? Será que todos os ingredientes se organizaram aqui mesmo, nos oceanos, em fontes hidrotermais, em poças rasas, em argilas, em ciclos de calor e frio? Ou será que parte desse material veio de fora, acelerando o processo? A panspermia não elimina o mistério da origem da vida. Ela apenas desloca parte do problema. Se um micro-organismo veio de Marte, ainda precisamos perguntar: como a vida surgiu em Marte? Se moléculas vieram de asteroides, ainda precisamos entender como elas se formaram. Mas a hipótese abre uma possibilidade poderosa. Talvez a vida não seja um acidente isolado da Terra. Talvez o universo seja muito mais eficiente em produzir química orgânica do que pensávamos. Talvez planetas, luas, asteroides e cometas troquem material como se fossem ilhas conectadas por correntes invisíveis. E nesse cenário, a vida deixa de ser uma chama acesa em um único ponto e passa a ser algo que pode se espalhar, sobreviver, esperar e recomeçar.
Mas será que alguma coisa viva conseguiria sobreviver no espaço? À primeira vista parece impossível. O espaço é frio, quase sem pressão, cheio de radiação ultravioleta, partículas energéticas e vácuo. Um ser humano morreria rapidamente sem proteção. Mas micro-organismos não são seres humanos. Algumas formas de vida microscópica são extremamente resistentes. Esporos bacterianos, líquens e tardígrados já foram testados em condições espaciais. Experimentos da ESA, como a plataforma Expose instalada fora da Estação Espacial Internacional, foram criados justamente para expor amostras químicas e biológicas ao ambiente espacial e estudar como elas resistem à radiação, ao vácuo e à luz solar não filtrada. A ESA também relatou que líquens e tardígrados conseguiram sobreviver por meses fora da Estação Espacial Internacional em experimentos de exposição ao espaço. Isso não significa que qualquer micróbio possa viajar alegremente entre estrelas como um passageiro cósmico. A maioria morreria. Mas a panspermia não precisa que todos sobrevivam. Precisa que alguns sobrevivam, em condições específicas, protegidos por rocha, gelo ou poeira. E aqui está o detalhe crucial. Dentro de um meteorito, a radiação ultravioleta pode ser parcialmente bloqueada. O exterior da rocha sofre, mas o interior pode funcionar como um pequeno abrigo. Estudos e discussões em astrobiologia indicam que micro-organismos podem sobreviver melhor em meteoritos se estiverem protegidos da radiação ultravioleta direta. De repente, a ideia deixa de parecer absurda. O espaço continua mortal, mas não necessariamente invencível. Agora imagine o seguinte cenário. Um grande impacto atinge Marte há bilhões de anos, quando o planeta talvez ainda tivesse água líquida, atmosfera mais densa e ambientes potencialmente habitáveis. O impacto lança rochas marcianas ao espaço. Algumas dessas rochas ficam vagando por milhões de anos. Dentro delas, moléculas orgânicas ou organismos resistentes permanecem protegidos. Eventualmente, uma dessas rochas cai na Terra primitiva. Se a Terra já tinha oceanos e condições favoráveis, esse material poderia participar da química que levou à vida. Esse cenário é chamado de litopanspermia, quando rochas transportam material biológico ou pré-biológico entre planetas. E aqui aparece uma das perguntas mais intrigantes de toda essa história. Será que Marte poderia ter sido habitável antes da Terra se tornar totalmente estável? Hoje Marte parece morto, frio e seco, mas há fortes evidências de que no passado ele teve água líquida na superfície. Rovers marcianos encontraram sinais de antigos lagos, rios e ambientes que poderiam ter sido favoráveis à química orgânica. Descobertas recentes em Marte continuam revelando moléculas orgânicas preservadas em rochas antigas, embora isso não seja prova de vida. Resultados divulgados sobre amostras analisadas pelo rover Curiosity mostram compostos orgânicos em sedimentos de antigos ambientes aquosos, reforçando a ideia de que Marte teve condições químicas interessantes no passado. Agora pense na inversão perturbadora. Talvez não estejamos procurando vida marciana como algo totalmente separado de nós. Talvez, em um cenário extremo, estejamos procurando parentes distantes. Se a vida começou em Marte e foi transferida para a Terra, então a origem da vida terrestre poderia estar ligada ao planeta vermelho. Isso ainda é hipótese, não conclusão. Mas é uma hipótese tão poderosa porque transforma Marte de planeta vizinho em possível capítulo perdido da nossa própria história. Mas também existe uma versão mais moderada e talvez mais provável, a chamada pseudopanspermia, ou panspermia molecular. Nessa versão, não chegaram micro-organismos vivos, mas sim moléculas essenciais, aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, compostos de carbono. Essas moléculas teriam enriquecido a Terra jovem e ajudado a criar o ambiente químico necessário para a abiogênese, ou seja, o surgimento da vida a partir da matéria não viva. Essa ideia é menos dramática do que imaginar bactérias viajando dentro de meteoritos, mas talvez seja cientificamente mais forte. Porque sabemos que moléculas orgânicas existem em meteoritos, cometas e asteroides. Sabemos que química complexa pode acontecer no espaço. E sabemos que a Terra jovem foi bombardeada por material extraterrestre. Mas se tudo isso é possível, por que a panspermia ainda não é aceita como resposta definitiva? Porque falta a prova central. Encontrar aminoácidos em meteoritos não é o mesmo que encontrar vida.
Mostrar que micro-organismos podem sobreviver por algum tempo no espaço não prova que eles viajaram entre planetas e iniciaram a vida na Terra. Encontrar moléculas orgânicas em Marte não prova que houve biologia marciana. A ciência trabalha com níveis de evidência. E, por enquanto, a panspermia é uma hipótese plausível em algumas versões, fascinante em outras, mas ainda não demonstrada como fato. É aqui que o mistério fica ainda mais interessante. Se a panspermia estiver correta, mesmo parcialmente, ela muda nossa visão sobre o universo. A vida pode não ser um fenômeno que surge isoladamente em cada planeta. Pode ser um processo cósmico, espalhado por impactos, poeira, gelo e rochas. Nesse caso, a pergunta "estamos sozinhos?" muda de forma. Talvez a vida microbiana seja comum, mas raramente evolua para a inteligência. Talvez a galáxia esteja cheia de química orgânica, mas poucos mundos mantenham condições estáveis por tempo suficiente. Ou talvez a vida seja rara, mas quando aparece, encontra maneiras inesperadas de se espalhar. E há ainda uma consequência desconfortável. Se a vida pode viajar naturalmente entre planetas, nossas missões espaciais também podem transportar vida. Essa é uma das razões pelas quais existe a proteção planetária. Quando enviamos sondas a Marte, Europa, Encélado ou outros lugares potencialmente habitáveis, precisamos evitar contaminá-los com micróbios terrestres. Porque, se um dia encontrarmos vida lá, precisaremos saber se ela é realmente alienígena ou se fomos nós que a levamos. A própria NASA Astrobiology discute a importância de entender a sobrevivência microbiana no espaço, também para evitar contaminação de mundos que possam ter condições para a vida. Então, a primeira parte nos leva a uma conclusão provisória, mas poderosa. A panspermia não é uma fantasia simples de vida alienígena caindo do céu. É uma hipótese que nasce de perguntas reais. Moléculas orgânicas existem no espaço. Meteoritos chegam à Terra. Micro-organismos podem ser extremamente resistentes. Marte já teve ambientes mais favoráveis, e o sistema solar troca material entre mundos. O que ainda não sabemos é se essa cadeia de possibilidades realmente aconteceu no caso da vida terrestre. E é exatamente aqui que a história começa de verdade. Porque, se quisermos saber se a vida veio do espaço, precisamos responder a 3 perguntas quase impossíveis. Uma rocha consegue arrancar vida de um planeta sem destruí-la? Essa vida consegue sobreviver durante milhões de anos no vazio cósmico? E ao cair em outro mundo, consegue despertar e começar uma nova biosfera? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, então talvez a Terra não seja o berço absoluto da vida. Talvez seja apenas o lugar onde uma semente antiga finalmente encontrou solo fértil. Agora precisamos entrar na parte mais delicada da panspermia. O caminho completo que uma possível forma de vida teria de percorrer para sair de um planeta, sobreviver no espaço e chegar viva a outro mundo. Porque quando dizemos a vida pode ter vindo do espaço, isso soa simples, quase poético. Mas, fisicamente, é uma sequência de obstáculos brutais. Primeiro, algo precisa arrancar material de um planeta. Depois, esse material precisa escapar da gravidade. Em seguida, precisa atravessar o espaço por milhares, milhões ou até bilhões de anos. E, finalmente, precisa cair em outro planeta sem ser completamente destruído pelo calor da entrada atmosférica e pelo impacto. Em outras palavras, para que a panspermia funcione, a vida precisa sobreviver a uma catástrofe de saída, a uma viagem impossível e a uma queda violenta de chegada. E a pergunta é: isso é realmente possível? Vamos começar pelo primeiro passo: sair de um planeta. Um micro-organismo não sobe sozinho ao espaço. Ele precisaria estar dentro de uma rocha, gelo ou poeira que foi lançada para fora por um impacto gigantesco. Imagine um asteroide colidindo com Marte antigo. A energia é tão absurda que fragmentos da superfície são arrancados e lançados para o espaço. Isso parece destrutivo demais para qualquer forma de vida. Mas aqui existe um detalhe interessante. Nem todo o material lançado é vaporizado. Algumas partes podem ser ejetadas com pressão e aquecimento relativamente menores do que imaginamos, especialmente se estiverem mais afastadas do ponto central do impacto. Assim, micróbios escondidos em poros de rochas ou protegidos por camadas minerais poderiam, em teoria, sobreviver ao choque inicial. Não seria fácil.
Não seria comum. Mas a panspermia não depende de bilhões de sobreviventes. Depende de poucos sobreviventes no lugar certo, no fragmento certo, no momento certo. Depois vem a fuga do planeta. Para sair de Marte, uma rocha precisa atingir velocidade suficiente para escapar da gravidade marciana. Marte, por ser menor que a Terra, torna esse processo mais plausível. Por isso, muitos cientistas consideram a troca de rochas entre Marte e Terra uma possibilidade real. Na verdade, já encontramos meteoritos marcianos na Terra. Isso significa que pedaços de Marte realmente foram lançados ao espaço e chegaram até nós. Esse fato é crucial. Ele prova que o transporte físico de rochas entre planetas não é fantasia. O que ainda não está provado é se algo vivo poderia ter viajado dentro delas. Mas a estrada, por assim dizer, existe. O sistema solar já moveu pedras de Marte até a Terra. A pergunta é se alguma dessas pedras algum dia carregou algo mais do que minerais. Agora vem o trecho mais cruel: a viagem pelo espaço. O espaço é um ambiente quase perfeito para matar a vida. Vácuo, radiação cósmica, luz ultravioleta, partículas solares, frio extremo, ausência de água líquida. Para a maioria dos organismos, isso seria fatal. Mas a vida microscópica tem estratégias que parecem quase sobrenaturais. Algumas bactérias podem formar esporos, uma espécie de estado de dormência extrema, reduzindo sua atividade metabólica a quase nada. Tardígrados conseguem sobreviver à desidratação extrema e a condições que matariam animais comuns. Certos líquens e micro-organismos resistem por longos períodos quando protegidos. Isso não significa que eles sejam imortais, mas mostra que a vida é mais resistente do que nossa intuição sugere. Aqui aparece um paradoxo fascinante. Talvez o espaço seja mortal na superfície, mas não necessariamente dentro de uma rocha. Se um micro-organismo estiver enterrado a alguns centímetros ou metros dentro de um meteorito, ele pode ficar protegido de parte da radiação ultravioleta e das variações mais brutais. A rocha funciona como uma cápsula natural. Não perfeita, mas possível. E isso muda completamente o cenário. Porque a panspermia não pede que uma bactéria flutue nua no espaço como um astronauta sem traje. Ela propõe algo muito mais discreto. Vida escondida, dormente, quase congelada no tempo, viajando dentro de uma pedra. Mas por quanto tempo essa vida poderia sobreviver? Essa é uma das perguntas mais difíceis. Uma viagem entre Marte e Terra pode levar desde períodos relativamente curtos em escala astronômica até milhões de anos, dependendo da trajetória. Quanto maior o tempo, maior a dose acumulada de radiação. Mesmo protegidos, organismos e moléculas sofrem danos. DNA se quebra, proteínas se degradam, estruturas celulares perdem integridade. Portanto, a panspermia microbiana exige uma combinação muito rara: proteção suficiente, tempo de viagem não excessivo, organismo muito resistente e chegada em ambiente favorável. É possível? Talvez. Provado? Ainda não. E então vem a chegada. Quando um meteorito entra na atmosfera da Terra, sua superfície esquenta violentamente. Vemos isso como uma estrela cadente. A camada externa pode queimar, derreter, se fragmentar. Mas o interior de meteoritos maiores pode permanecer relativamente mais frio. Isso é importante. Se micro-organismos ou moléculas orgânicas estiverem protegidos no interior, talvez não sejam completamente destruídos. De novo, não estamos falando de garantia. Estamos falando de uma pequena janela de possibilidade. Mas, na origem da vida, pequenas janelas podem ser suficientes, porque a Terra recebeu incontáveis meteoritos ao longo de sua história inicial. Se a chance de sucesso era pequena em cada evento, o número gigantesco de eventos pode ter aumentado as possibilidades. Agora imagine a Terra primitiva recebendo esse material. Não era a Terra azul e familiar de hoje. Era um mundo jovem, instável, quente, cheio de impactos, vulcões, oceanos em formação, descargas elétricas, minerais reativos, fontes hidrotermais. Se uma rocha trouxesse apenas moléculas orgânicas, essas moléculas poderiam se misturar aos oceanos e participar de reações químicas complexas. Se trouxesse micro-organismos adormecidos, eles precisariam encontrar água líquida, nutrientes, temperatura adequada e proteção.
A vida não acordaria automaticamente. Ela precisaria de contexto. A panspermia, portanto, não é só uma história de chegada. É uma história de compatibilidade entre o viajante e o novo mundo. E aqui surge uma pergunta poderosa para manter o espectador preso. Se a vida veio do espaço, por que ela encontrou exatamente na Terra o lugar certo para florescer? Talvez a Terra não tenha criado tudo do zero, mas também não foi apenas receptora passiva. Ela ofereceu oceanos, química, energia, estabilidade relativa e tempo. Talvez a origem da vida tenha sido um trabalho conjunto entre o cosmos e a Terra. O espaço entregou ingredientes e o planeta os transformou em biologia. Essa visão é menos extrema, mas talvez mais elegante. A vida não teria caído pronta do céu. Ela teria sido montada aqui, com peças que vieram de muitos lugares. Agora precisamos falar de cometas. Durante muito tempo, cometas foram vistos como bolas de gelo sujas, corpos primitivos sobrando da formação do sistema solar. Hoje sabemos que eles podem conter água congelada, moléculas orgânicas e compostos complexos. Quando cometas atingiram a Terra primitiva, podem ter entregue parte da água e da química orgânica necessária para a vida. Mesmo que a origem da água terrestre seja discutida e não possa ser atribuída exclusivamente aos cometas, eles certamente fazem parte da história química do sistema solar. E isso torna os cometas personagens importantes na panspermia molecular. Não como naves biológicas, mas como caminhões cósmicos de ingredientes. Os asteroides, por sua vez, são ainda mais interessantes, porque muitos contêm materiais carbonáceos. Meteoritos carbonáceos encontrados na Terra revelaram aminoácidos e outros compostos orgânicos. E aqui há uma ideia que parece simples, mas muda tudo. Se aminoácidos se formam naturalmente em corpos pequenos do sistema solar, então a química da vida não é exclusiva da Terra. Ela pode ser uma consequência comum da química cósmica. Talvez o universo tenha uma tendência natural a produzir blocos de vida, mesmo que transformar esses blocos em células vivas seja muito mais raro e difícil. Mas existe uma diferença fundamental entre ingredientes da vida e vida. Encontrar farinha, água e fermento não significa encontrar pão. Da mesma forma, encontrar aminoácidos não significa encontrar organismos. A vida precisa de organização, metabolismo, replicação, membranas, informação química. Essa transição é o verdadeiro abismo. A panspermia molecular pode explicar de onde vieram algumas peças, mas não explica sozinha como essas peças se organizaram em sistemas vivos. Por isso, muitos cientistas veem a panspermia não como substituta da abiogênese, mas como complemento. Ela pode ter enriquecido o cenário inicial, pode ter acelerado processos, pode ter aumentado a diversidade química. Mas ainda precisamos entender como a química virou biologia. E aqui está outro gancho importante. Talvez a vida seja difícil não porque faltam ingredientes, mas porque a organização correta desses ingredientes é extremamente rara. Imagine que o universo espalha peças de quebra-cabeça por todos os lados: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, aminoácidos, moléculas orgânicas. Mas montar essas peças em uma célula viva talvez exija condições muito específicas. Nesse caso, a panspermia não torna a vida inevitável, ela apenas torna o universo mais fértil. A diferença é enorme. Também precisamos considerar a possibilidade inversa. E se a Terra enviou vida para outros lugares? Grandes impactos na Terra primitiva também poderiam lançar rochas ao espaço. Se micro-organismos já existiam aqui, fragmentos terrestres poderiam ter viajado para a Lua, Marte ou outros corpos. Isso significa que, se um dia encontrarmos vida microbiana em Marte, precisaremos perguntar com muito cuidado: ela nasceu lá? Veio de lá para cá? Ou saiu da Terra e foi para Marte? A descoberta de vida extraterrestre não resolveria imediatamente o mistério. Poderia torná-lo ainda mais complexo. Esse ponto é extremamente importante para futuras missões. Se encontrarmos vida em Marte e ela usar DNA, RNA, aminoácidos semelhantes aos nossos, isso pode significar duas coisas muito diferentes. Primeira possibilidade: existe uma origem comum, por transferência de material entre planetas. Segunda possibilidade:
A química da vida tende naturalmente a soluções parecidas. A primeira nos diria que Terra e Marte fazem parte de uma mesma árvore biológica antiga. A segunda seria ainda mais chocante, porque sugeriria que a vida pode surgir de forma independente, mas seguindo padrões químicos semelhantes. Em qualquer caso, a descoberta mudaria nossa visão sobre o lugar da humanidade no cosmos. Mas para chegar lá, precisamos de provas. E as provas são difíceis. Precisamos analisar amostras marcianas com extremo cuidado. Precisamos procurar não só moléculas orgânicas, mas padrões que indiquem atividade biológica. Estruturas celulares, assinaturas isotópicas, moléculas com organização específica, possíveis fósseis microscópicos. Precisamos evitar contaminação terrestre. Precisamos comparar resultados de diferentes instrumentos e missões. A ciência não pode se contentar com parece vida. Precisa de evidência forte o suficiente para sobreviver ao ceticismo. E talvez o aspecto mais fascinante da panspermia seja que ela transforma o sistema solar em uma rede. Antes imaginávamos planetas como mundos isolados. Agora podemos vê-los como corpos que trocam material ao longo de bilhões de anos. Impactos lançam fragmentos. Fragmentos viajam. Alguns caem em outros mundos. Moléculas são transportadas. Talvez micro-organismos também. Essa visão faz o sistema solar parecer menos como um conjunto de ilhas separadas e mais como um arquipélago cósmico, onde raras garrafas lançadas ao mar podem atravessar o vazio carregando mensagens químicas do passado. No entanto, é preciso manter o equilíbrio. A panspermia é fascinante justamente porque está entre o plausível e o não comprovado. Ela não deve ser apresentada como verdade definitiva, mas como uma hipótese que obriga a ciência a fazer perguntas melhores. O que torna um planeta habitável? Quanto tempo a vida pode sobreviver em dormência? Quais moléculas orgânicas são comuns em asteroides? Marte teve vida? A Terra recebeu ingredientes essenciais do espaço? Existe uma árvore da vida maior do que o nosso planeta? Cada uma dessas perguntas é uma porta. E o mais intrigante é que a resposta pode não ser sim ou não. Pode ser uma mistura. Talvez a vida não tenha vindo pronta do espaço, mas seus ingredientes vieram. Talvez a Terra tenha criado vida localmente, mas usando matéria orgânica entregue por meteoritos. Talvez Marte e Terra tenham trocado material, mas sem vida sobrevivente. Talvez micróbios possam sobreviver a viagens curtas, mas não longas. Talvez a panspermia funcione dentro de sistemas planetários, mas não entre estrelas. O mistério não é uma única chave, é um conjunto de possibilidades. Ao final desta parte, chegamos a uma ideia mais profunda. A origem da vida talvez não seja um evento isolado, mas um processo distribuído. Um processo que envolve química em nuvens interestelares, gelo em cometas, minerais em asteroides, impactos violentos, oceanos jovens e tempo. A vida, nesse sentido, pode ser menos uma faísca única e mais uma longa cadeia de encontros improváveis. E se essa cadeia aconteceu aqui, talvez possa acontecer em outros lugares. E agora fica a pergunta que nos empurra para a próxima parte. Se moléculas orgânicas existem em meteoritos, se micro-organismos podem sobreviver em condições extremas, se rochas realmente viajam entre planetas, então o que falta para provar que a vida veio do espaço? Talvez falte apenas uma amostra, uma rocha marciana, um fragmento de gelo de uma lua distante, um sinal microscópico enterrado em material antigo. E se essa prova aparecer, a pergunta mais assustadora não será mais: a vida veio do espaço? Será outra. Se ela veio uma vez, quantas vezes isso já aconteceu pelo universo? No final, a hipótese da panspermia não nos dá uma resposta simples, mas abre uma possibilidade gigantesca. Talvez a vida na Terra não tenha surgido isolada, como um milagre químico fechado dentro do nosso planeta, mas como parte de uma história muito maior, escrita por meteoritos, asteroides, cometas, impactos e viagens silenciosas pelo espaço. Mesmo que a vida não tenha chegado pronta, é possível que muitos dos seus ingredientes tenham vindo de fora, misturando a química da Terra jovem com materiais antigos do sistema solar. E isso muda completamente a forma como olhamos para nossa própria origem. A ideia mais importante é esta. A Terra pode não ter sido o único laboratório da vida. O espaço também produz moléculas orgânicas.
Asteroides podem carregar aminoácidos. Cometas podem transportar compostos ricos em carbono. Rochas podem viajar entre planetas. Micro-organismos extremamente resistentes podem sobreviver a condições que, para nós, pareceriam impossíveis. Nada disso prova definitivamente que a vida veio do espaço, mas mostra que essa hipótese não é fantasia vazia. Ela é uma pergunta científica real. Ao mesmo tempo, a panspermia não resolve totalmente o mistério da origem da vida. Se a vida veio de Marte, ainda precisamos explicar como ela surgiu em Marte. Se veio de outro lugar, a pergunta apenas se desloca para mais longe. Mas a hipótese nos mostra algo muito poderoso. Talvez a vida não dependa apenas de um planeta perfeito, mas de uma rede cósmica de trocas, impactos e materiais viajando entre mundos durante bilhões de anos. E se um dia encontrarmos vida em Marte, em Europa, em Encélado ou em algum meteorito antigo, a pergunta será ainda mais profunda. Essa vida será totalmente alienígena? Terá uma origem independente? Ou será, de alguma forma, parente distante da vida terrestre? Talvez descobrir vida fora da Terra não signifique encontrar outros, mas encontrar uma parte perdida da nossa própria história. Por isso a panspermia é tão fascinante. Ela transforma a origem da vida em uma investigação cósmica. Talvez sejamos filhos da Terra, talvez sejamos filhos do espaço, ou talvez sejamos resultado dos dois, a Terra como berço e o cosmos como fornecedor das primeiras sementes. E fica a pergunta final, a mais inquietante. Se a vida realmente conseguiu viajar uma vez pelo espaço e florescer aqui, quantos outros mundos podem ter recebido sementes parecidas? E quantas civilizações, em algum lugar distante, talvez estejam olhando para o céu agora e fazendo exatamente a mesma pergunta?